Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos nós aqui para prestarmos culto ao nosso Deus. Muito bom prestar culto ao nosso Deus. Muito bom saber que o Senhor Jesus nos deu esse privilégio de estarmos entrando diretamente diante do nosso Deus para prestarmos culto. Você é agora convidado, está conosco. Você, meu irmão, da Igreja Batista de Imbitiba, você, meu amigo, que está aí conosco na sala. Vamos agora cultuar o Senhor, que Ele é digno de toda honra e de toda adoração. Vamos estar falando um momento que temos vivido, assim, nesta semana, eu falando muito, dando um testemunho de mim, um momento, assim, de muitas emoções, né? Às vezes estamos muito tristes, recebemos notícias muito tristes, depois a gente recebe notícias que nos dão esperança, mas nós sabemos que o Senhor, o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e Ele sabe tudo que a gente pode suportar. Ele sabe, por isso que Ele permite que passemos por algumas situações. Vamos orar, agradecendo ao Senhor, porque estamos aqui reunidos para cultuá-lo, para dizer que ele é importante. Vamos orar. Convido você a estar comigo agora, pensando no nosso Deus, elevando os seus pensamentos e falando com o Senhor. Pai, eu te dou graças, eu te agradeço muito, Pai, porque o Senhor é o meu Deus. Muito obrigada, porque eu tenho o Senhor como aquele que controla tudo na minha vida. E eu tenho certeza, Pai, que os meus irmãos que estão aqui comigo também podem agradecer, Senhor, e podem falar da mesma forma. Muito obrigada, Deus, porque podemos sentir a Tua presença em todos os momentos de nossa vida. O Senhor tem estado conosco, nos renovando, nos dando força, Senhor, nos ajudando a prosseguir. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem cumprido a Tua promessa, como Jesus disse, que estaria conosco todos os dias. Temos percebido e sentido a Tua presença. Louvado e bendito seja o Teu nome. Louvado e bendito seja o Senhor, único Deus, Deus de nossas vidas. Receba o nosso culto. Esteja conosco agora, Pai. Fala aos nossos corações através da Tua palavra. Receba as nossas orações. Receba os nossos louvores. É essa oração que eu te faço, humildemente, agradecida, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, tenho dito, né, que durante os cultos de quarta-feira nós temos assim, tido o privilégio de estarmos com famílias amadas da nossa igreja, agradecendo ao Senhor porque temos a família nesse momento em que estamos isolados, percebemos assim o quanto Deus é misericordioso conosco, criando na sua presciência, na sua santa sabedoria, a oportunidade de estarmos assim em família. E Ele nos dá essa condição. E aí a gente tem recebido famílias de nossa igreja. Eu quero hoje ler o versículo que não vai ser Josué 24:15. Nós vamos ler hoje os versículos que estão em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 7. Moisés, junto com o povo, falando sobre os mandamentos, o Senhor fala os mandamentos para Moisés estar assim, ditando para o povo, e Moisés falando para o povo diz, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aqui vem, então, um mandamento que nós todos sabemos, né? Amarás, pois, ao teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E as intimarás, olha que interessante essa palavra que eu quero pegar com você, meu irmão e minha irmã. Olha, e as intimarás a teus filhos,
e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. A palavra de Deus deixa muito claro para cada um de nós, como falou aqui para o povo do Senhor nessa época, que se nós estivéssemos assim, vivendo o que a palavra de Deus nos manda, os mandamentos do Senhor, com certeza nós estaríamos tendo uma vida de mais qualidade. As nossas famílias precisam ouvir a palavra do Senhor durante todo o tempo em nossa casa. E eu vou estar agora passando a palavra para uma família muito amada. Vocês vão ver, vocês vão matar aí a saudade, como eu matei aqui um pouquinho. E perceber o quanto a pequenininha não é mais tão pequenininha assim. Já está quase do meu tamanho. Vocês vão ver aí agora. A palavra está com vocês, família amada. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Nós estamos aqui a convite da pastora Eliane e estamos muito felizes por esse convite, muito agradecidos a Deus, estamos agradecidos a Deus por estarmos aqui muito tempo. Agora há pouco a gente estava conversando e a pastora estava falando da importância da internet, como ela aproxima, mas ao mesmo tempo ela também distancia, e é assim mesmo, né? Nós estamos próximos aqui e ao mesmo tempo longe, né? Estamos aqui eu, Natan, a Betina. Vem, filha. Hoje ela não está querendo aparecer muito, irmãos. Ela geralmente não é assim, né? Mas hoje ela está aqui. O que você tem, filha? Fala oi para a igreja. Fala, oi, irmãos. Quer orar pelas crianças? Não? Então, o Nathan vai estar orando pelas famílias, pelos lares e pelas crianças também. Amém, igreja. A paz do Senhor. Primeiramente, agradecer pela oportunidade e agradecer também, porque eu tive o Covid, fiquei internado e a igreja orou por mim. E aí tem um momento de agradecer também, porque fiquei internado, passei por um sufoco, mas a oração, chegou aos céus e estou aqui por mais essa oportunidade de compartilhar com os irmãos. E aí vou aproveitar e vou orar. Senhor Deus e eterno Pai, nesta hora viemos estar unidos, Senhor Deus, aqui no nosso lar, mas também com a igreja, clamando, Senhor Deus, a Ti, suplicando, Senhor Deus, do Teu socorro diante de um cenário, Senhor Deus, tão complicado. Só pela Tua misericórdia, pela Tua paz, Senhor Deus, só por Ti, Senhor Deus, somos mais do que vencedores. E te pedimos que o Senhor possa estar derramando do Teu sangue, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Senhor, nos guardando e nos livrando, Senhor Deus, deste mal. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar olhando, Senhor Deus, pelo Teu povo, pela Tua igreja, pela nação brasileira, te pedindo, Senhor Deus, que o Senhor possa preservar, Senhor Deus, preservar a família, Senhor Deus, preservar, Senhor Deus, os empregos que também, Senhor Deus, tem passado por dificuldade, mas que o Senhor possa estar abençoando. Senhor Deus, que o Senhor possa estar guardando e preservando, Senhor Deus, as nossas crianças, Senhor Deus, livrando também, Senhor, desta enfermidade. Temos que colocar diante de Ti, Senhor Deus, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, que o Senhor possa estar confortando, Senhor Deus, trazendo paz aos corações que se encontram, Senhor Deus, aflitos. Senhor Deus, te pedimos, Senhor Deus, a Tua ajuda e a Tua misericórdia. Senhor Deus, te pedimos pelos nossos governantes, Senhor, dê sabedoria, para que, Senhor Deus, tomar boas decisões. Senhor, vá na frente, Pai. Precisamos da Tua ajuda. Precisamos, Senhor Deus, do Teu socorro. Abençoa, Senhor Deus, desde já, Senhor Deus, este culto. Abençoa, Senhor Deus, desde já cada lar que aqui está sendo representado, aqueles que estão vendo, aqueles que ainda vão assistir. Senhor, alcance, Senhor Deus, os corações. Senhor Deus, que neste momento seja um momento de reflexão,
que essas vidas, Senhor Deus, possam se dobrar diante da tua glória, do teu poder, Senhor Deus. Te pedimos a tua ajuda e te suplicamos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Senhor. Queria dizer para a igreja que nós, enquanto família, estamos bem, graças a Deus. A nossa família também está bem. E que Deus possa estar abençoando a cada lar aqui representado. Vou estar passando por o louvor. Boa noite, irmãos. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Estou aqui na minha casa para louvar junto com os irmãos que estão aí na casa de vocês. A nossa casa pode ser a nossa igreja, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, vamos louvar dessa forma, ainda que remota, mas juntos aqui, conectados aqui. Então, hoje eu quero louvar com vocês com o hino 352 do HCC, que chama Cristo te estende sua forte mão. Tem um versículo em Isaías 59, versículo 1, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Então, hoje é um culto de oração, que você possa estar aí hoje falando com o Senhor, porque assim como diz Isaías, o Senhor não está surdo para não ouvir, e a sua mão está estendida para você. Então aproveite hoje para falar com o Senhor, para colocar diante dele as suas aflições, as suas angústias e os seus temores. Vamos louvar juntos? Com tua mão segura bem a minha. Hino 377 do Inário para o Culto Cristão da Igreja Batista. Com
para me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Salmo de Davi, Salmo 119, versículo 173. Que assim nós possamos estar seguros na mão do Senhor, né, irmãos? Esperando que o Senhor seja a nossa força, a nossa vitória, e nos acalme nesse momento tão difícil que estamos vivendo, né? Vamos seguir juntos, louvando juntos aqui nesse meio que nós encontramos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Obrigada, irmã Sônia, pelos louvores. A palavra do Senhor diz, orienta, como diz o pastor Marcos, né? O pastor Tiago nos orienta na palavra de Deus, que devemos orar pelas pessoas que estão enfermas. E o próprio Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O Natan trouxe aqui um testemunho que as orações foram atendidas quando clamamos por ele. Devemos continuar clamando pelas pessoas que estão enfermas. Nós temos aqui alguns pedidos, né, que a igreja tem orado durante a semana, e nós vamos agora dar prosseguimento nesse culto de oração. O pedido do irmão Valdeci, pela Débora e pelo Cacildo, que estão com Covid. Também orar pela Aline Amado, Aline também com Covid, está com 50% do pulmão comprometido. Ela é amiga da Marlen, da nossa irmã Marlen. Marlen pede por ela. Vamos orar pelo pastor Vanderlei, que diz, né, que perdeu a sua mãezinha, está passando por um momento de luto. Continuar orando pelo nosso irmão Maurício Pacheco. Graças a Deus ele tem melhorado, mas ainda carece de nossas orações. Agradecer ao Senhor, mas pedir para que o Senhor venha estar assim, ajudando para que o Maurício se recupere o mais rápido possível. Vamos estar orando por Eliabe, a irmã dele pede, dizendo que ele teve uma piora também com Covid, carece de nossas orações. Os médicos tiveram que voltar o tratamento para que pudesse ser feito, né, porque ele teve uma piora. Orar por Leni, Fátima e Benedito Jorge, que são a mãe e o padrasto do nosso irmão Johnny Correia, também estão internados com a Covid. Daniel e Mara são professores da FEMAIS. A Mara já teve uma pequena melhora, mas carece ainda das nossas orações. Gorete Arruda está entubada, ela é amiga da nossa irmã Dori, então a gente continua orando por ela. A Roberta Cristina, sobrinha da nossa irmã Celeide, ela foi internada em Santos também com a questão da Covid. Quero pedir também para estarmos orando por minha amiga Lucinha, uma amiga de adolescência que eu tenho, e perdeu, assim, a mãe num dia, o irmão no outro, né? Moro ali em Rio das Ostras, perdeu a mãe num dia, o irmão no outro, com a questão do Covid. Pessoas saudáveis, pessoas bem. Covid faz dessa forma, né? Então, a gente tem que continuar orando pelas pessoas que estão enfermas, internadas, mas também orar pelas famílias que estão enlutadas, uma doença terrível. E vamos agradecer, né, irmãos? Temos momentos, temos orações também assim, de agradecimento. Eu disse para vocês que essa semana foi uma semana, né, que eu tive dessas perdas que eu falei para vocês, mas também agradecer. Ontem meu filho foi vacinado, minha filha foi vacinada, pelo que eu vi, a Melina também, nossa irmã, foi vacinada. Então a gente consegue ver assim, um pouco de esperança, né, quando a gente vê também que as vacinas estão cada vez mais próximas de nós, né? Então a gente tem razões para agradecer. Tem o pastor aqui nos nossos pedidos, né? O pastor, ele pede pelas igrejas, ele é pastor em Trapiche,
próximo aqui, em Macaé, né? Distrito aqui de Macaé, e ele fala, né, da necessidade da igreja estar fechada, porque lá na localidade muita gente está com Covid. Então, vamos estar orando também nossos pastores, pelos nossos líderes, pela sabedoria que eles têm que ter nesse momento para preservar o povo de Deus, né, com esse cuidado todo. E também, na hora do agradecimento, o nosso irmão Fabrício até deu um testemunho, a Carmen disponibilizou para que pudéssemos ver, né, o nosso irmão Fabrício, que esteve muito enfermo, mas graças a Deus também teve uma melhora, está melhor, está em casa e hoje já pode, assim, estar dando testemunho dele. Nós vamos orar, acompanhando uma irmã de oração da nossa igreja, né? Todos somos de oração, mas essa irmã, ela está sempre ali junto com a gente, intercedendo, é uma irmã intercessora, né? A nossa irmã Cláudia, a palavra está com você, Cláudia, que o Senhor vai estar, assim, falando através de você aí na oração. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Agradecer a pastora Elianinha, né, pelo convite. Ela volta e meia me convida e para estar orando. A palavra de ordem agora é oração, né? A gente está orando uns pelos outros, orando até por quem a gente não conhece, mas que precisa das nossas orações, né? Nós temos orado bastante e a gente pensa, eu vou até usar algo que a pastora Eliana costuma falar. Eu falo primeiramente para mim, estou falando isso primeiramente para mim. A gente às vezes ora e pensa que as nossas orações não foram atendidas, porque as coisas não saíram da maneira que a gente queria. Mas Deus ouve todas as orações e a vontade dele vai ser sempre boa, perfeita e agradável, embora para a gente pareça que não, mas ele sabe de todas as coisas e a decisão dele é soberana sobre as nossas vidas. Então, oremos. Pai amado, obrigada, Senhor, por esse momento em que a tua igreja continua sendo a tua igreja, Senhor. Continua, Pai, não no espaço físico determinado, mas cada um em sua casa, Pai, pode estar entrando em contato, Pai, com o outro, estar tendo conhecimento, Pai, das lutas, das dores do outro, Senhor. E podemos estar, Pai, levando a tua palavra, Pai. Podemos estar levando o conforto, Pai, um ao outro, Senhor. Toma, Pai, em tuas mãos, Senhor, esses irmãos, Senhor, essas pessoas conhecidas, Senhor, e até as pessoas que a gente não conhece, que se encontram, Pai, nesse momento, Pai, em um leito, Pai, em estado grave, em estado gravíssimo, Senhor. Só o Senhor sabe, Pai, a maneira, a história de cada um, como vai ser desenvolvida, meu Deus. Só o Senhor sabe, Pai. Cada um, Pai, vai estar, quem vai estar, Pai, novamente com seus familiares, Senhor. E mais uma vez eu falo, Pai, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Que nós possamos entender perfeitamente isso, Senhor. Que nós possamos, Pai, estar, Pai, sempre com esse pensamento no nosso coração, Senhor. Afasta, Pai, toda e qualquer sombra de dúvida, Senhor. Quero te pedir, Pai, que o Senhor esteja confortando também o coração daqueles, Pai, que tiveram seus entes partindo, Senhor. Ó Pai amado, esteja aconchegando, Pai, essas pessoas, Pai. Estejam, Pai, dando o acalento, Senhor. Esteja dando o aconchego, Senhor, a essas pessoas. Que elas possam, Pai, que essa dor, Pai, que elas estão sentindo agora, Pai, elas possam se voltar para Ti, Senhor. Elas possam estar Te buscando, meu Deus, eu te peço, Senhor.
Ó Pai amado, visita, Pai, cada uma dessas pessoas, Pai, que se encontram, Pai, com seus corações partidos, Pai, porque não tem mais seus familiares por perto, Senhor. Ó Pai amado, agora eu quero colocar em tuas mãos, Senhor, o teu servo, Pai, que vai trazer a palavra, Senhor. Que ele possa falar, Pai, de ti, Pai, que o Senhor fale através da sua boca, Senhor. Eu coloco, Pai, em tuas mãos, Senhor, a vida e o coração do Felipe, Pai. Toma em tuas mãos. Isso é o que eu te peço, Pai, te agradeço. No nome santo do seu Filho amado, Jesus. Amém. A palavra agora é com o Felipe. Irmãos, boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo. Espero que os irmãos estejam bem. Espero que os irmãos estejam com saúde. E espero que os irmãos estejam se cuidando. Eu sempre brinco quando sou convocado a pregar sobre o frio na barriga, e hoje eu estou sentindo os pés gelados de ansiedade. Mas eu gosto dessa ansiedade, porque a ansiedade é um sinal de que a gente está inserido naquilo que a gente está comprometido com aquilo que a gente vai fazer. Graça e paz a todos. Esses dias, né, eu estava pensando, a gente para pensar, a gente fica viajando, contemplando. E aí, nesse mesmo dia, eu li uma entrevista de um pastor, assim, um pastor grande, pastor que o povo gosta bastante, né? O pessoal no seminário repercutia muito os estudos dele, as mensagens dele. Ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. Eu não sou um grande entusiasta dele, mas esse não é o foco. Mas o que ficou da entrevista que ele deu, eu li por alto, foi que ele falou que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de amor. E aí eu pensando naquilo, lendo a repercussão de algumas outras pessoas nas redes sociais e tal, e eu pensei assim, ele pode até estar certo do ponto de vista quantitativo. Se você for no seu aplicativo de celular, nos sites que você tem a Bíblia, você provavelmente vai achar mais textos falando sobre dinheiro do que falando sobre amor. Mas essa questão quantitativa, ela perde toda a vista no sentido do significado, porque a mensagem das Escrituras não é sobre dinheiro. Deus nos fez homem e habitou entre nós para que a gente fosse rico, próspero, né? Ele veio para nos ensinar algo que é primordial, que é basilar na sua mensagem. E é algo que a gente deveria replicar nas nossas práticas. Eu queria convidar os irmãos a acompanhar através da tela, seja por onde for, ou no seu celular, na sua Bíblia de papel, o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Eu vou ler a partir do verso 25. E diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas e deixando. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote,
Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 homens você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Perguntou Jesus. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor nos permite essa liberdade de culto, essa liberdade de pregar a Tua palavra, de viver o Teu Evangelho, sem que sejamos presos, sem que sejamos cativos ou que sejamos mortos. Cuida de nós, Deus, e principalmente para que essa mensagem não volte vazia. Essa é a oração que eu faço, agradecido, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, a piedade, ela independe do nosso conhecimento bíblico. Jesus, ele estava dialogando com alguém que era um mestre da lei, alguém que entendia da lei judaica, né, da chamada Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Alguém que com certeza leu em Levítico 19:18 sobre o amar o próximo. Era alguém que sabia que o amar ao próximo era um fundamento. A gente não tem a noção se ele confrontava Jesus, né, e Cristo foi confrontado algumas vezes, ou se ele apenas queria saber beber daquilo que Cristo tinha a ensinar. Que, por exemplo, Nicodemos foi uma autoridade entre os fariseus que não teve um encontro conflituoso com Cristo. E o que o perito da lei, nesse texto que a gente leu, busca é uma justificativa para a sua omissão. Não por acaso, lá no final, ele nem vai se referir ao samaritano. Ele vai se referir àquele que teve misericórdia do homem. É plenamente plausível que ele entendesse como eu vou amar alguém que não sei quem é. E muitas vezes, irmãos, nós, sejamos autoridades da lei ou não, sejamos conhecedores da Bíblia ou não, a gente cai nessa armadilha. Ou por conveniência, ou por uma omissão. Mas independente da nossa bagagem, independente do nosso conhecimento, algo que a gente não deve negociar, que a gente não deve barganhar, a gente tem que amar a Deus acima de tudo. E ao próximo como a nós mesmos. Irmãos, a gente subverte esse mandamento a todo instante. A piedade, irmãos, ela independe dessa posição religiosa. Quando Jesus usa da figura do sacerdote e do levita na sua passagem, ele quer evidenciar que figuras importantes, proeminentes do culto judeu, elas passavam longe da prática. Que a religiosidade daquelas pessoas e de nós não é o passaporte automático para a gente se tornar uma pessoa melhor. Eu tenho visto
pastores falando, se manifestando publicamente em suas redes sociais, em seus espaços. Inclusive esse senhor da entrevista, e eu fico me indagando, eu me permito indagar, né? De forma alguma fazer um julgamento a respeito dele, mas esse senhor ama mesmo ao próximo? Essa pessoa que está falando o que está falando, ele tem esse amor de Cristo no coração? Essa pessoa dessa entrevista da Folha de São Paulo, há uns anos, ele, numa conferência, ele disse que se a sua casa fosse invadida por um ladrão, ele atiraria no indivíduo no meio dos olhos. E eu fiquei com aquilo, fiquei pensando, que amor ao próximo é esse? Eu até brinco, né, com o pastor Eduardo Matias, que a gente se pergunta se é o amai-vos uns aos outros ou o armai-vos uns aos outros. Se você é pastor, você deve amar o próximo. Se você é um ministro de música, você deve amar o próximo. Se você é qualquer coisa dentro da obra de Deus, você deve. Não é você pode, você deve. Não é uma questão que a gente negocia. Irmãos, é difícil para mim também amar o próximo. Amar não é um sentimento, é um verbo. A gente pode e deve ser posto em prática. Quando Jesus fala do amar aqui, ele está usando o ágape. E a gente está cansado de falar do ágape, de definir, de falar quais são as formas de amor no grego, e etc, etc, etc. Mas, de novo, a gente está somente na teoria. O que impede a gente de praticar, da gente sair dessa teoria para a prática, irmãos? Irmãos, a piedade, ela independe do nosso alvo. Para quem não está plenamente familiarizado com a parábola e com o contexto social da época, tenha em mente uma coisa. Para o judeu, o samaritano valia menos do que um cachorro de rua. Não era nem gente. Não por acaso o mestre da lei nem usa o termo samaritano. Como falei lá atrás, ele fala aquele que teve misericórdia. Porque para eles os samaritanos eram uma escória por ser um povo miscigenado. E o samaritano, irmãos, em momento algum, ele faz juízo de valor. Será que ele é judeu? Será que ele não é? Será que ele é sacerdote? Será que ele é publicano? Não. Ele simplesmente parte para o cuidado com aquele indivíduo. Pergunto, pensem aí no íntimo de vocês. A gente faria o mesmo? Porque há uns anos, um teólogo, porque eu não vou chamar essa pessoa de pastor, youtuber, também aí, famoso para quem é crente, ele escreveu um livro onde ele defendia que a gente não devia fazer caridade, porque a caridade aumenta a miséria. E eu não sei o que mais me assombrou assim que esse livro saiu. Se é o discurso, ou se é como há uma concordância em boa parte dos crentes, com quem pelo menos eu conversei. Não fiz um censo, não fiz uma pesquisa mais apurada. Mas no meu círculo social eu falava com as pessoas não, ele tem razão. Eu fico imaginando o Jesus desse teólogo. Jesus ensinando as multidões, eu gosto de fazer esses exercícios, Jesus em meio às multidões, ensinando,
E aí o apóstolo vira para ele e fala assim: Jesus, o povo está com fome. Aí o Jesus vira e fala assim: manda todo mundo para casa, porque eu não tenho nada a ver com isso. Cada um que arrume seu trabalho, que pague seu sustento, porque eu não tenho parte com isso. O samaritano, em momento algum, pôs em dúvida o que ele fez. Mas nós seríamos capazes de pensar: e se ele for alguma coisa? E se ele for um bandido? E se ele for um homossexual? Se ele for um criminoso? Se ele for isso? Se ele for aquilo? Irmãos, a gente não tem pudor nenhum em relativizar o nosso amor ao próximo. A gente gosta de amar quem ama a gente. A gente gosta de amar a nossa família. A gente gosta de amar o nosso irmão. Eu ia até falar o nosso irmão que senta do nosso lado na igreja, mas a gente não tem podido sentar do lado dos nossos irmãos na igreja. Certa vez eu li uma mensagem, uma imagem que alguém botou numa rede social que simulava um discurso, um diálogo de Jesus com um seguidor. Jesus dizia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí vinha um seguidor e perguntava: mas Senhor, e se ele for homossexual? E aí nessa imagem Jesus repetia, Jesus dizia: vou repetir até que vocês entendam. Irmãos, é difícil. Eu falo isso de cadeira. Amar o próximo é difícil. Amar minha esposa é fácil, amar minha sogra é fácil, amar minha mãe é fácil, amar o pastor é fácil, amar a pastora Eliane é fácil. Mas e os nossos inimigos, os nossos detratores, aqueles que falam mal de nós? É difícil, irmãos, eu sei. Não estou pregando para vocês e tocando na ferida de vocês sem que eu toque na minha. Eu quero que toda mensagem que eu pregue que seja uma mensagem que comece em mim, que me incomode e que me faça ter uma mudança de mente. Irmãos, eu queria fechar dizendo o seguinte: falta amor ao próximo. Em cima disso, eu queria desafiar a cada um que está me ouvindo hoje, amanhã, enquanto esse vídeo acontecer. Singelo. Que a gente escolha uma pessoa para a gente amar, ao invés de ser uma pessoa beligerante, uma pessoa belicosa, briguenta, que parte para o conflito. Que o amor de Deus, irmãos, nos constranja quando a gente foi esse samaritano que está andando na rua e vê alguém em situação de rua. Quantas oportunidades, irmãos, não nos foram dadas nesse um ano de praticar amor ao próximo? E se nós, ao invés de brigarmos para manter nossos prédios abertos para cultos, se a gente se preocupasse em uma prática de amor e serviço ao próximo? Eu estou finalizando. Quero mais uma vez agradecer. E eu gosto sempre de trazer à memória um versículo para a gente encerrar. E eu tenho um versículo no meu coração que ele, para mim, é a síntese do Evangelho. Síntese do ministério de Cristo e síntese da prática que a gente tem que levar na nossa vida, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, todos os dias, ininterruptamente. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Isso é uma fala de João, uma fala de Jesus, sintetizada no Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. Eu queria mais uma vez convidar os irmãos a orar.
Senhor, obrigado. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, que o Senhor nos dá de estarmos aqui, ainda que cada um em sua casa, unido como igreja. Senhor, que essa palavra não volte vazia, que possamos fazer a diferença, Deus. Possamos ser sal e luz. Que não sejamos cristãos belicosos, cristãos furiosos, mas que sejamos pacificadores. E que venhamos a dar um genuíno testemunho, Deus, através dessa manifestação do amor na vida do próximo. Seja com o teu povo, Deus, disperso. Cuida do coração deles e que o Senhor possa levar paz aos seus corações. Essa é a oração que eu faço, Deus, agradecido por tudo. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Mais uma vez agradecer, né? Dizer que, como um bom servo, estou à disposição. Eis-me aqui, como diria Isaías, e passar a palavra ao pastor. Uma boa noite, ouvinte. Boa noite, irmãos. Espero que eu esteja centralizado aí na câmera, porque eu estou em trânsito. Não sei se minha voz está chegando para vocês. Alguém pode fazer um sinal? Ok? Estão me ouvindo? Graças a Deus. Fiquei vendo aqui a pequena Betina, como mudou, como nossas crianças estão crescendo. Um ano, irmão, sem a gente estar em contato, né? Quanta mudança, quanta coisa está acontecendo. Mas pela graça de Deus, né, o nosso arraial ali, nosso povo, está celebrando a cada momento, tendo motivo de alegria, de testemunho, de louvores. Nós conseguimos passar esse ano bem, né? Nossa comunidade está sendo preservada, né? Nós estamos muito contentes com isso. Não deixa de passar na minha mente isso, né? Nossas orações semanais por nossas famílias, por nossos irmãos, nesse culto de oração singelo, muito simples mesmo, assim, falar com Deus. Cada família que chega aqui nos abençoa, os irmãos, a Emanuele, Natan aí, o Felipe sempre trazendo uma palavra também, irmã Lieninha sempre disposta, né, nos ajudando, vários irmãos, e estamos construindo essa igreja Batista de Imbitiba, que esse mês completa 19 anos. Vocês já estão começando a ver pelas comunicações aí, irmã Carmen desenvolveu um flyer, e a gente está trazendo à memória tanta coisa, tantas famílias, tantas pessoas que estão construindo essa nossa história, né? E nesse tempo da pandemia, essa história está ficando toda gravada, né? É um tempo maravilhoso. Eu estou agora no meu carro, podendo me comunicar com os irmãos. Tenho o privilégio, né, de participar do culto, sempre fazendo uma oração no final, orando com os irmãos sempre aqui, tomando consciência, tomando notícia das coisas que estão acontecendo na nossa comunidade. Eu acho que cada um membro dessa igreja tem que procurar ter notícia. O que está acontecendo? Por quem que eu vou orar hoje? Orações que chegam durante o dia, pedido que venha à tarde, de manhã, à noite, situações desesperadoras, e nós vamos orando, construindo isso juntos aqui, né? Esse mistério da oração, do poder de Deus, que numa mensagem que preguei, me veio isso, o conhecimento, né? O escritor disse ali, aquele que meditava na palavra, que aprendi, que Jesus Cristo deixou esse movimento de oração, que a gente tem que orar sempre, orar sem cessar. E aí o escritor disse, olha, a oração foi a lei que Deus deixou na terra para poder interferir nas coisas do céu. Eu achei lindo isso. Uma oração é a instrução, é o decreto, é a constituição que Deus deixou na terra para os homens, para dizer assim, através dela vocês podem mover os céus. Olha que maravilha, eu amei isso e fica sempre na minha mente. Então, eu quero encerrar essa transmissão, essa conexão, abençoando os irmãos com a bênção araônica hoje,
né? Então, eu quero dizer para você, meu irmão, que está ligado, você que vai receber e participar desse culto, no tempo e no espaço, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, Senhor, sobre ti, e levante o seu rosto e te dê a paz. Com esta oração, vocês vão abençoar os filhos dos seus filhos até que o Senhor te dê muita paz. E que o Senhor responda todas as nossas orações, que recebamos notícias maravilhosas do poder de Deus se manifestando na vida dos seus servos, porque oraram, porque creram que uma oração pode movimentar os céus. E aí qualquer coisa é possível àquele que crê. Em nome de Jesus, tenha paz e até o nosso próximo encontro. Bye, bye.